Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana já muito marcada pelo countdown, pela contagem decrescente para o Orçamento de Estado. Falta exatamente uma semana para a apresentação do Orçamento de Estado para 2017. Na próxima semana já aqui o vamos estar a debater com, ideias mais concretas. A verdade é que estes últimos dias já foram muito dominados por uma polémica sobre um perdão fiscal, ao qual o Governo e os partidos mais à esquerda não gostam que se chame perdão, mas enfim, as discussões duram há vários dias e é natural, conhecendo a política portuguesa, que vai durar ainda muito mais tempo nesta questão semântica sobre se há ou não há um perdão. A verdade é que há mudanças e há, de alguma forma, um perdão, mas isso é uma discussão que vamos também poder falar aqui um pouco no Expresso da Meia-Noite. A verdade é que há novos impostos em cima da mesa. Nos últimos dias surgiram várias hipóteses, sobretudo sobre impostos indiretos, uma maneira de aumentar de um lado a carga fiscal, embora o Governo sempre dizer que no global essa carga vai diminuir. Vamos ver, aguardar mais uns dias para perceber o que é ou não verdade. A verdade é que há uma grande incerteza no fisco e também nas pensões. Aliás, o aumento das pensões, sobretudo das pensões mais baixas, está em negociação e é o que está a dificultar mais a negociação entre o Partido Socialista e os dois partidos que suportam o governo minoritário no Parlamento, o PCP e o Bloco de Esquerda. Aliás, vimos na SIC ontem Catarina Martins e também há pouco Francisco Louçã a explicarem um pouco o que está em cima da mesa. No meio disto tudo, a verdade é que o Governo garante a meta do déficit e mesmo outras entidades começam a aceitar que, apesar de haver vários números maus, provavelmente o déficit, a meta de 2,5%, parece ter condições para ser cumprida. É neste quadro que vamos passar à discussão com João Borges Assunção, que está aqui do meu lado direito, é professor da Católica Lisbon School of Business and Economics. Do outro lado da mesa, Carlos Lobo, é líder do Departamento Fiscal da Ernst & Young. João Duque, professor catedrático do ISEG e também comentador da SIC Notícias e colunista do Expresso. E Rogério Fernandes Ferreira, é advogado em Direito Fiscal e também já foi membro de um governo, portanto já esteve do outro lado a fazer orçamentos e a ver como é que se aumenta impostos, que é uma coisa que calha a todos. A nós só calha pagar. João Borges Assunção, hoje fomos, suponho que surpreendidos com uma análise do Banco de Portugal, dando como provável que o déficit de 2,5% em 2016 pode vir a ser alcançado, embora com alguns avisos pelo meio. A Católica acompanha a evolução da conjuntura portuguesa, faz determinadas análises. Esta indicação do Banco de Portugal, de algum modo, coincide com a avaliação que a Católica tem neste momento? Eu acho que a expressão do Banco de Portugal é que diz que é plausível, não é? É plausível. Pois, a nós não nos dá isso, portanto, mas nós só fazemos as contas uma vez por ano. Portanto, o que nos parece é que o Orçamento de Estado não era suficiente para a meta. E o Governo não tomou medidas novas que ajudassem a cumprir as metas. E, portanto, esta notícia, aliás, é uma interpretação indireta desta notícia sobre o perdão fiscal, ou o que seja que lhe vamos chamar, é que pode ajudar ao cumprimento das metas este ano. E, portanto, o Governo tem sempre capacidade para tomar medidas administrativas. Mas a análise do Banco de Portugal ainda é antes dessa... Eles não dizem que contam com isso, mas o ponto aqui é que me parece que há uma distância grande entre as medidas que foram tomadas inicialmente e os resultados. Não parece haver informação pública suficiente para concluir isso, mas confiamos nessas entidades. Portanto, as entidades que ainda seguem... por cima, o orçamento foi elaborado com base num crescimento de 1,8 e está-se bastante abaixo disso. Esse efeito seria contraditório e depois, se quisermos entrar no verdadeiro debate, a questão de fundo é saber se houve ou não ajustamento estrutural e o crescimento efetivo para efeitos da correção estrutural não é irrelevante, porque não é isso que conta. Portanto, eu acho que, de facto, o que está em causa é que medidas adicionais é que o Governo ainda pode ou não tomar este ano para atingir a meta. Como o Governo tem comprimido bastante o investimento, parece-me que tem tido esta folga, tem sido por via da contenção do investimento. Portanto, o Governo, se chegar à meta do déficit, como diz que chega, é porque gastou menos, em bom português. Em rigor, parece que porque inicialmente, portanto, o nosso ponto de partida, os dados que vão saindo mensalmente da DGO são dados em contabilidade pública e é difícil passar dos dados em contabilidade pública para a contabilidade nacional. Da maneira como nós acompanhamos a conjuntura é olhamos apenas para os relatórios oficiais. Quais são os relatórios oficiais? O relatório do Orçamento de Estado, que não é muito informativo,
Foi agora, recentemente, o reporte que foi feito a propósito do PDE, do procedimento dos déficits excessivos, e foi o Programa de Estabilidade. E esses documentos não adicionam nada. Portanto, o próximo documento que para nós será muito importante será o relatório do Orçamento de Estado. Se no relatório do Orçamento de Estado estiver lá, de facto, relativamente a 2016, a meta dos 2,5%, parece-me óbvio que será isso que acontecerá e o Governo explicará como é que esses 2,5% são atingidos. E, portanto, desse lado, eu acho que se pode acreditar que vai ser possível atingir, quer seja com contenção do investimento, quer seja com as novas medidas que o Governo ainda vai tomar até ao final do ano. A questão que se coloca sempre nestes nossos problemas de finanças públicas é que não há ideia de sustentabilidade. Portanto, mesmo que este ano seja atingido, não há ideia que isso faça parte de uma trajetória de sustentabilidade. E os sinais que nós temos vindo a ter sobre a própria economia, portanto, se este mau andamento da economia é em parte o resultado do Governo estar a substituir investimento por consumo e, portanto, na prática estar a desinvestir no futuro, este ganho de curto prazo pode ter um custo bastante grande a médio prazo. Portanto, a política seguida em 2016 de tentar ignorar no discurso o tema do déficit, pois aparentemente na prática preocupar-se com ele, e o facto de no discurso se privilegiar o consumo e, portanto, a reposição dos rendimentos, portanto, no fundo, uma lógica redistributiva, em detrimento do crescimento potencial e do investimento, isso até pode permitir atingir as metas este ano, mas não, quer dizer, não dá nenhumas garantias de que o futuro, portanto, no horizonte a 4 anos, iremos conseguir atingir as metas de orçamentos equilibrados, que é o que é suposto virmos a atingir. E isso exigiria da parte do Governo um compromisso inequívoco com essas métricas. E esse compromisso inequívoco era muito importante porque só assim é que conseguia dar credibilidade interna e externa de que esse cumprimento das metas ia ser feito. Porque é muito difícil cumprir as metas orçamentais. E seria uma sorte, talvez merecida, uma sorte muito grande, que sem o Governo se preocupasse com isso, de repente era o primeiro Governo que não se preocupava com o déficit, era o Governo que mais facilmente cumpria as metas. Portanto, há aqui uma aparente inconsistência com isso. Carlos Lobo, esta notícia, esta polémica, para ser mais correto, do perdão fiscal que agora surgiu, que uns dizem que é perdão, outros dizem que não é, existe para ajudar ainda às metas do déficit uma medida desta natureza, que já houve noutros anos, anunciada agora, com poucos meses de eficácia, costuma trazer uma receita interessante, e o facto depois ainda há aquela questão do ser 8%, mas pode-se contar logo tudo por causa da diferença entre contabilidade nacional e contabilidade pública. Não pode. Não pode? Não pode. A lógica da receita é diferente da lógica da despesa. Okay. Hoje foi-me explicado isso, portanto não é só não mesmo, pode. se for 8%, é o que entrar é só 8%. Conta, o que não entrar entra noutros anos entra não. Depende da perspectiva, se tivermos uma ótica de contabilidade pública ou de contabilidade nacional. Mas isto só foi-me explicado hoje pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que não conta. Mas só para esta questão do perdão fiscal é um tema que me apraz porque me faz lembrar a história do monstro Loch Ness, ou seja, são aquelas temáticas que aparecem de tempos em tempos e sempre que aparecem vem-se discutir a veracidade do mesmo, ou seja, se é ou não. Já tivemos o Plano Mateus, já tivemos um regime em 2013 ou 2014, salvo seja, que é um regime similar, ou seja, isto é um regime que aparece sistematicamente e que serve efetivamente para permitir que alguns sujeitos que estejam em falta possam, de facto, vir a cumprir as suas obrigações com uma particularidade. Está em causa unicamente um perdão da dívida acessória, ou seja, da vertente não fiscal da dívida, não está em causa a obrigação tributária em sentido próprio, porque ela, nos termos da Constituição, é indisponível. Não é? Por isso, conceptualmente, nós não temos um perdão fiscal, temos efetivamente um perdão dos juros e de outros incrementos acessórios. Mas uma dívida, tecnicamente, para mim, é capital mais juros. Sim, numa perspectiva financeira, não numa perspectiva jurídica. Ou seja, é algo que é substancialmente diferente, porque nos termos da Constituição e da lei, a dívida tributária por questões de igualdade e de tratamento de igualdade, o Estado, a entidade administrativa, não pode dispor dela, sob pena de criar uma situação de desigualdade efetiva entre aqueles que pagaram e que não pagaram.
a partir do momento em que a dívida é constituída por ocorrência do facto tributário, começam, esse sim, a vencer juros. Esses juros já têm uma natureza obrigacional, têm uma natureza mais civil, se nós queremos dizer. E, nessa medida, pode haver disponibilidade. Atenção, isto é a perspectiva dogmática e doutrinal do termo. Uma questão que se podia discutir para o futuro é saber se, efetivamente, se a própria obrigação tributária não pode ser disponível e alvo de negociação. Porquê? Porque nós estamos sempre a falar de inovação e de necessidade de modernização da nossa administração, reforma do Estado. Por exemplo, nos Estados Unidos, num processo negocial, o contribuinte pode, num processo de recuperação, claro, negociar diretamente com o Internal Revenue Service uma determinada dívida e chegarem a um acordo similar, um bocado como acontece agora com a questão do Deutsche Bank, ou seja, há uma liberdade de negociação. Isso acontece nos países anglo-saxónicos, onde existe efetivamente uma relação de cooperação e proatividade da administração, não existe nos países de raiz mais napoleónica, como é a nossa, mas é uma questão que se podia discutir. Mas atenção, em termos constitucionais, hoje em dia, é algo que não é permitido. Por isso, em termos técnicos, não é um perdão fiscal. O RERT, que era o Programa de Repatriação de Capitais, é mais perdão fiscal efetivo do que este, que é uma medida de tentativa de regularização de algumas situações que se encontrem em cumprimento. Efeitos em termos de receita. Eu não sou tão otimista como a generalidade das pessoas nos efeitos de receita desta medida, por uma simples razão. As dívidas fiscais, hoje, não é, têm uma natureza distinta em termos de quantitativos das dívidas fiscais do passado. Porquê? Porque agora estão imbuídas em todos os processos tributários aquelas dívidas de portagens, dívidas dos bilhetes de transporte, ou seja, o que está efetivamente a entupir os tribunais e os processos administrativos são estas dívidas, estas bagatelas tributárias que estão. E, nessa medida, não me parece que esta medida tenha um efeito. Por outro lado, em 96, no Plano Mateus, em 2013, 14, a máquina fiscal não estava tão afinada como está hoje. Ou seja, hoje em dia, nós não deixamos de pagar impostos porque nos esquecemos. Se nos esquecemos de pagar impostos, isso não acontecerá porque sabemos que somos trucidados, no bom sentido, imediatamente pela máquina tributária para recuperar o seu montante. Ou seja, efetivamente, neste momento... salários cativados ou exatamente, contas neste bancárias, momento, exatamente. E neste momento, quem não paga é porque não pode. Porque quem pode, e que são efetivamente os principais beneficiários desta medida, já não se arriscam a uma destas medidas. Por isso, e que efetivamente... Então, mas acha que o valor é pequeno, para que tanta coisa? Existem situações, por exemplo... Quer dizer, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PS também, mas chamaram por a exemplo, atenção que há pessoas e empresas, pequenas e médias empresas, que têm pequenos problemas e que assim os conseguem resolver e no fundo voltar e poder concorrer a coisas públicas, a fundos europeus, etc., que não podiam enquanto estivessem em situações de dívida ao fisco. Eu vou explicar isso. Porque nos termos atuais, por exemplo, o pedido de pagamento em prestações de dívida tributária, com a interpretação que a administração tributária está a desenvolver, só efetivamente quem não consegue pagar é que tem uma autorização para pagamento da dívida. Ou seja, só mesmo uma situação... Só quem não tiver só mesmo quem não puder é que tem autorização para pagar em prestações. Ou seja, uma empresa ou uma pessoa não pode dizer... Ou seja, quem tem um limiar ainda de sustentabilidade não tem autorização para pagar essa dívida em prestações. E então era necessário aqui, penso eu, aligeirar um bocado este processo e, nesta medida, naquele programa de recapitalização que eu ontem ouvi o Secretário de Estado falar e que também já vi a vossa manchete do vosso suplemento económico que também se interage nesta matéria, penso que faz sentido de uma iniciativa. Não sou tão otimista no que diz respeito à questão da receita. Claro. Deixa-me perguntar, pegando nestas palavras ao Rogério Fernandes Ferreira, o seguinte. O Primeiro-Ministro disse, a propósito desta questão de aumento de impostos indiretos, que tem vindo a ser anunciados, e descida, enfim, a eliminação da sobretaxa, que o país tem de escolher. E aparentemente o país, neste momento, ou melhor, o Governo, está a escolher neste momento diminuir a carga fiscal direta e compensá-la por aumentos de impostos indiretos.
Do seu ponto de vista, é isto que está a acontecer, este rebalanceamento da carga fiscal? O que se sente ao longo dos últimos anos é que há aqui um zigue-zague constante. Quer dizer, nós aprendemos na escola que, digamos, a justiça fiscal se conseguia principalmente com os impostos diretos. E, portanto, quando comparavam Portugal com os outros países, Portugal tinha um nível de impostos indiretos muito mais elevado do que, por exemplo, a França. E, portanto, nesse sentido... Tem que explicar para as pessoas em casa o que é que são os impostos diretos e os indiretos. Portanto, os impostos indiretos são os impostos sobre o consumo, não é? Sim. Os indiretos. E os impostos diretos... São o IRS, o IRS, o IRC, etc. Portanto, era através dos impostos diretos que se conseguia maior justiça. E, portanto, quando se faziam as comparações internacionais, nomeadamente pelas próprias organizações internacionais, Portugal ficava um pouco mal visto, porque quando comparado com os países com os quais nós gostamos de nos comparar, com a França, por exemplo, de facto, a receita dos impostos indiretos era muito grande em Portugal e as dos impostos diretos era menor. O que é certo é que a Troika, nos últimos 4 anos, trouxe-nos exatamente o inverso. Quer dizer, o IRS subiu, teve o tal enorme aumento de que se falou e aproximou o IRS praticamente da receita do IVA, que é aquele imposto que gera a receita por excelência. Mas mais do que isso, é curioso ver também que deturpou de alguma forma a própria estrutura do sistema fiscal decorrente da reforma de 1989. O imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, que incide sobre as sociedades, é tendencialmente um imposto proporcional. Ora, com a criação de derramas estaduais, esse imposto tornou-se efetivamente progressivo. Por outro lado, com o aumento, digamos, com os escalões relativamente baixos no IRS e com, digamos, umas taxas marginais no IRS muito elevadas, o IRS, ao contrário, que devia ser um imposto progressivo, cada vez se tornou mais um imposto proporcional. Mas isto, como em tudo, as teorias mudam, não é? E, portanto, a partir de agora, há defensores, até académicos, que defendem que, de facto, a insistência se deve fazer por via, ou se pode fazer também, até a justiça fiscal por via dos impostos indiretos. Mas nós sempre aprendemos que os impostos indiretos eram impostos efetivamente regressivos. E, portanto, que, de certa forma, afetavam os mais pobres. Portanto, todas estas coisas têm, efetivamente, leituras distintas. Mas aliás, como é que lê estas medidas que têm vindo a ser conhecidas? Eu leio-as como aumento dos impostos, independentemente de serem diretos ou de serem indiretos. E lembro-me sempre de uma definição curiosa do professor Teixeira Ribeiro, que nós aprendemos na faculdade, que é um dos nossos manuais, em que dizia uma coisa muito simples, mas que define exatamente a diferença entre o que são as finanças públicas e o que são as finanças privadas. O professor, para explicar esta diferença, para dar aqui uma noção desta diferença aos alunos do segundo ano, dizia uma coisa muito simples. Dizia que, enquanto nas finanças privadas são as receitas que determinam as despesas, nas finanças públicas são as despesas que determinam as receitas. E, no fundo, é isto que se sente. Quer dizer, o Estado não consegue dominar a despesa e, não conseguindo dominar a despesa, vê-se obrigado a aumentar as receitas. Ou aumentar as receitas que já existem, que são os impostos já existentes, ou criar outros, que é o que está aqui, efetivamente, a acontecer. João Duque, porque é que, quando nós olhamos para esta coisa do perdão fiscal, temos uma sensação e uma quase certeza? A sensação é de que já vimos isto várias vezes, a quase certeza é que provavelmente ainda vamos ver mais vezes. Porque é que esta questão dos perdões fiscais surge permanentemente na nossa vida? É porque há incumpridores e porque há determinadas alturas que o Estado abdica de um sentimento de justiça ou de um sentido de justiça para, depois, entrando neste palavreado e se é ou não perdão, etc., tentar repor de alguma maneira os cofres face aos rombos que se vão verificando. Pela natureza daquilo que é a dificuldade em conter a despesa e a receita ser muito mais volátil e, portanto, sujeita a alterações inesperadas ou não previstas. E, portanto, acontece isto. Eu acho que é injusto para aqueles que pagam, é injusto para aqueles que deixam de ter rendimento no capital que tinham aplicado para pagar os seus impostos e do ponto de vista financeiro, há um perdão. De facto, há um perdão. Perdoar o juro é um perdão. Pode não ser, do ponto de vista fiscal, chamar-se de um perdão fiscal, mas é um perdão de outra natureza qualquer, mas há um perdão. E é injusto, como era injusto o anterior perdão, ou, por exemplo, há pouco ainda me recordaram que o rendimento repatriado de Ricardo Salgado foi tributado a 5%. É injusto. É evidente que é injusto.
O meu rendimento marginal é tributado a 50%, com segurança social, etc. Portanto, isto é de uma injustiça que é patente e que eu julgo que a classe trabalhadora, que não tem hipótese de fugir aos impostos, sente e é com amargura que vê isto. Agora, porquê é que surge? Por muitas vicissitudes. Estes processos são importantes para as empresas e para as pequenas e até para as grandes empresas, por vários motivos, mas um deles é para poderem concorrer ao fornecimento de serviços ao Estado. Porque uma empresa que esteja em incumprimento fiscal... E fundos comunitários. Exatamente. Portanto, é muito importante para eles, para poderem continuar a servir o Estado e por essa via, continuarem a poder faturar e a manter a sua atividade, terem, de certa maneira, a situação regularizada. Mas é aqui um proforme, quer dizer, regulariza-se, permeia-se o reencaminhamento das empresas por esta via, criando uma diferença de tratamento. E essa diferença de tratamento, eu acho que é penalizadora. Penalizadora para quem vai pagando os impostos, que nunca é premiado. Podíamos, eventualmente, criar Há um sorteio de automóveis, não é? Não, isso é um sorteio, não é um prémio. Um prémio pagou sempre os seus impostos, agora é premiado. E nunca há um prémio. Portanto, há sempre um prémio financeiro para quem não cumpre. Se depois quer, de certa maneira, voltar. Ora, quem paga sempre os seus impostos nunca é premiado. E eu acho que isto é de uma terrível injustiça. Já agora, em relação a... Mas acha que a questão que este perdão, ou que lhe quiserem chamar, existe por causa da questão do déficit ou de atingir o déficit, só quando ao mesmo tempo o Banco de Portugal e o Governo dizem sempre não há nenhum problema, nós atingimos a meta, ou isto é um extra? Não, para mim é óbvio que é um problema do déficit, porque senão isso esclarece-se já, aliás, tirava-se já a dúvida. O Sr. Ministro das Finanças, segunda-feira, dizia assim, todo este problema acaba porque nós vamos postecipar o início desta situação para janeiro. Pronto. E como vê, não é problema do déficit. Estamos aqui à prova de bala, não é preciso. Isso era a prova provada de que não havia qualquer... Estavam absolutamente seguros e confiantes de que não era necessário. Era melhor não arriscar. Pois, eu também acho que não. Portanto, aliás, se calhar, se tivessem feito isto muito antes, seria melhor. Como, evitando fazer outras coisas, mas enfim. Relativamente a este ano, e por isso talvez se tenha agora insistentemente ouvido falar em impostos indiretos sobre o consumo, eu acho porque foram este ano, quando olhamos para a execução orçamental, são os únicos impostos que estão de facto a premiar. E basicamente são dois, que é o imposto sobre os combustíveis e o imposto sobre o tabaco, que juntos, mais um bocadinho do ISV, dos veículos, fizeram um aumento de cobrança de 1.000 milhões de euros. Com estes três, particularmente... Os três é o quê? Portanto, sobre os combustíveis? É os combustíveis, é o tabaco e um bocadinho os veículos. Mas praticamente... Veículos é a compra de automóveis. Sim. E, portanto, particularmente os dois primeiros impostos são 950 milhões. Um está a arrecadar 80 milhões por mês e outro 40 milhões por mês, em tabaco e combustíveis. E os outros têm estado a reduzir. Aliás, a execução fiscal, quando se compara a execução deste ano com a execução do ano passado na receita, estamos basicamente no mesmo valor. Exatamente o mesmo valor, com um decréscimo muito significativo, à volta de 9% na receita do IRS e do IRC, que é compensada com a receita dos impostos indiretos, particularmente aqueles que eu disse. E, portanto, olhando para aqui, percebe-se que só tem vantagens usar esta política, a meu ver, do ponto de vista eleitoral e político. Eu dou às pessoas dinheiro no início do mês, dou-lhes a expectativa de que são elas que governam o seu dinheiro e depois cobro-lhes no consumo. E todos os dias agora começamos a ouvir falar de impostos com nomes engraçados, o imposto dos gordos, o fat tax, não é? Hoje ouvi falar numa coisa sobre o chumbo. Portanto, nós vamos ouvir falar, com muitas justificações, de fontes potencialmente de receita associadas ao problema de ou é poluente ou faz mal à saúde. E, portanto, agora, isso existe noutros países. Há sim, claro, tipo é evidente. Os impostos verdes, impostos por causa de questões ecológicas, não tem problema etc. nenhum. O problema outros por causa de saúde pública, embora claro, todos arrecadem receita. E ainda por cima, do ponto de vista social, são bem recebidos porque uma forma de evitar que as pessoas fiquem doentes. Portanto, isto é, desse ponto de vista, eu acho que é interessante, mas isto é exatamente o contrário daquilo que, acho eu, um partido de esquerda mais orientado para uma economia menos liberal devia fazer. Porque
um partido liberal é que entrega o rendimento às pessoas e deixa-as tomar decisões de consumo, poupança, etc., o que quiser. Ora, neste momento, o que o Partido Socialista no governo faz é abdicar, por exemplo, do investimento público, que está a diminuir significativamente, para dar às pessoas a possibilidade de consumirem, por exemplo, produtos importados. E deixando de fazer investimento público, acho eu que é abdicar da possibilidade de crescimento e de reprodução do rendimento, dando como alternativa, tomem o rendimento para promover o consumo. Ainda por cima, um consumo que não está a ter o sucesso que devia. Hoje o Banco de Portugal vem mostrar que, desanimadoramente, o consumo privado não está a aumentar aquilo que devia. E, portanto, nem isso conseguimos fazer. E, portanto, acho que é um bocadinho complicado. Mas acho mesmo que, numa perspectiva de política intervencionista, eu achava mais lícito e mais coerente este Partido Socialista reter um pouco mais o rendimento para promover um determinado tipo de despesa. Despesa de investimento público reprodutivo. Eu não estou a falar de investimento público desastroso. Estou a falar de bom investimento público reprodutivo. E há, seguramente, N casos para o fazer. Carlos Lobo, depois de ouvirmos aqui o João Duque falar destas questões de contenção através do investimento público, que aliás não é uma novidade, enfim. O anterior governo fez muito isso e todos para compor o déficit, quando têm de cortar, cortam no investimento público. É sempre uma coisa. Já está quase totalmente fechado. E aliás, fico espantado, meu caro amigo João Duque, estar a defender o investimento público. Eu também. Enfim, é uma coisa surpreendente. Mas enfim, os tempos mudam, A vida muda muito. Mas o que eu gostava de saber é se realmente há neste momento uma orientação que, como dizia o Ricardo, acho que não é apenas portuguesa, de impostos, digamos, quase politicamente corretos, ou seja, que é sobre os refrigerantes, sobre ebulição, sobre produtos gordos, vinho, sobre impostos verdes, digamos assim. Sabem que numa sociedade de elevados impostos, não é? Aparece a um determinado momento uma crise de legitimidade do próprio imposto. Ou seja, as pessoas precisam de um determinado momento saber porque é que estão a pagar, não é? E nos impostos, ditos impostos pesados, os impostos sobre o rendimento, como tem uma finalidade eminentemente redistributiva, não existe essa relação direta entre aquilo que se paga e a percepção daquilo que se recebe. Isso é fácil, ou seja, é aceito pelas pessoas até um determinado ponto. A partir do momento em que atingimos níveis muito elevados, torna-se bastante intrusivo. É por essa razão que existem toda uma outra série de impostos, nomeadamente os impostos ambientais, os impostos verdes que referiram, da reforma fiscal verde, que efetivamente foi galardoada, ou seja, a reforma fiscal verde do anterior governo até foi premiada como sendo uma das melhores reformas verdes a nível mundial pela Agência Ambiental Europeia. Por exemplo, aquela história da introdução de uma taxa sobre os sacos de plástico resultou porque as pessoas deixaram de usar... Eu era da Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde e, obviamente, estou totalmente solidário com essa medida, mas, na minha perspectiva, eu preferia a proibição dos sacos, ou seja, porque eu acho que não se deve usar o sistema fiscal ou o imposto para punir, ou seja, acho que deve ser para condicionar, mas não para punir, ou seja, porque a função punitiva não é uma função do imposto. Mas, voltando aqui à questão dos impostos indiretos, a questão é que todos estes impostos, os fat taxes, aliás, os Estados Unidos têm fat taxes, o México introduziu agora uma reforma também significativa. Agora, os Estados Unidos é por outra razão, que também pode outros Estados alegar, é que os custos depois, em termos de saúde pública, muitas vezes são brutais quando há problemas graves na população. Sim, mas mas é mesmo essa, ou seja, a questão é que são impostos corretivos. Excesso de peso, etc. Mas são impostos corretivos, ou seja, na prática existe uma percepção entre aquilo que se paga, porque é que se paga. Em termos de legitimidade é de fácil aceitação. Muitas vezes, mais do que se paga, são inibidores de consumo, atenção. Porque são corretores, ou seja, porque na prática existem determinado tipo de opções que geram externalidades negativas, ou seja, custos sociais externos, que não são incorporados no custo privado, ou seja, no preço do bem, e na prática estes impostos vêm corrigir esse custo social, inserindo um sobrecusto de forma a corrigir o semelhante. Ou seja, qual é o efeito que isto tem a nível de sistema? Enquanto que um imposto sobre o rendimento ou sobre o consumo generalizado distorce, tem um efeito distorsivo no mercado, é distorcor, ou seja, em termos de
de bem-estar, estes tributos, que não são bem impostos, são contribuições especiais ou contribuições financeiras, têm um efeito de correção. Ou seja, em termos de funcionamento económico, são muito mais eficientes com o imposto sobre o rendimento na estrutura de mercado. E é por isso que os Estados, à medida que existe uma maior sofisticação nas medições das tais externalidades, dos tais custos sociais, têm vindo, pouco a pouco, a introduzir estes tributos no sentido de quê? De prosseguir uma política que também é generalizada de alargamento da base tributária. Ou seja, o princípio é que, quanto maior for a base dos impostos, em princípio, os impostos poderão ser mais baixos. Isto é teórico, porque na prática mantemos o padrão elevado e o que alargamos é a base tributária, mantendo a própria estrutura. Mas devo dizer que é uma tendência crescente. Eu não estou preocupado com esses impostos. Eu estou preocupado com outro tipo de impostos ou tributos, que são aqueles tributos sectários, ou seja, que na prática visam diabolizar determinado tipo de setores. Por exemplo, a contribuição extraordinária do setor energético, não é? Sim. Toda a gente acha correto, porquê? Porque as empresas energéticas são exploradoras, têm rendas excessivas, então vamos focar baterias sobre o setor energético. A indústria farmacêutica. As indústrias farmacêuticas também têm enormes rendimentos, vamos focar sobre a indústria farmacêutica. A cópia privada, os editores, toda a gente retira obras da internet, etc. Somos todos, então vamos inventar algo sobre os instrumentos de armazenamento de dados. Ou seja, são impostos mais penalizadores, sectários, em que na prática se estão fora um pouco do princípio da generalidade e visam diabolizar determinado tipo de setores. E aí já é nefasto. Porquê? Porque aí já não temos uma estrutura racional sobre que o justifique. Obviamente que eles são extraordinários, por isso que todos têm um epíteto extraordinário, só que temos um problema. É que também tem uma duração extraordinária. Não, é que o primeiro imposto extraordinário que houve no mundo tinha duração limitada, era o nosso imposto de selo e foi criado em 1660. Ou seja, na prática, nada é mais duradouro do que um imposto extraordinário no nosso país. João Borges Assunção, quando o Governo, no fundo, o que tenta defender politicamente, e os dois partidos que o suportam no Parlamento, é que com esta redistribuição fiscal, enfim, conseguem arrecadar o mesmo ou um pouco mais de uma forma muito mais justa. Isto é, enfim, depois matematicamente verdade ou não? Eu tenho mesmo dificuldade em perceber. Ou seja, se terminar a sobretaxa em janeiro, em teoria... Eu tenho imensa dificuldade em compreender o pensamento do Governo. Transcende a minha capacidade de compreensão, não tenho capacidade. Porque nós temos um problema de nível. E parece-me a mim que baralhar só complica o problema. Portanto, é um problema de nível? É um problema de déficit. Nós temos um problema de déficit. Portanto, a ideia de que eu vou recompor... Mas aí, deixa-me fazer o contraditório. Se cumprirem o método do déficit este ano, dirão mas não temos nenhum problema de déficit. Não, eu estou a aumentar... Não temos. Não, e cumpriremos a do ano seguinte. Porque isso já é um problema em si mesmo. Porque a visão que o Governo tem é uma visão minimalista. Portanto, está sempre a negociar. De facto, é confrangedor isto. O Governo está a tentar interpretar a regra mínima que precisa de cumprir. Portanto, não está a gerir o país. Portanto, o Governo nunca pensa, nunca argumenta o que é bom para o meu país e vou agora ter uma estratégia há 4 anos do que é bom para o meu país. Diz assim, há um sistema de regras... Essa frase podemos aplicá-la a praticamente todos os governos. Não, mas neste caso é bastante concreto. Há um sistema de regras, vou tentar passar pelos pingos da chuva destas regras e depois qual é o critério de bem-estar que eu vou utilizar? É o critério do crescimento? É o critério do nível de vida? Não. É um critério de usar ao máximo até ao limite. Portanto, não há ideia de folga, não há ideia de poupança, não há ideia de pagamento da dívida, portanto, é tudo sempre pela lógica do minimalista. Portanto, não há ideia de médio prazo. O que interessa é cumprir este ano e o que é que vai interessar a partir da próxima semana? É cumprir o próximo ano. E o que é que interessa? É o mínimo número que a Comissão Europeia aceita. Portanto, como se fosse o bem-estar dos portugueses ter o máximo déficit possível que a União Europeia aceita. Como se não houvesse outra maneira de governar o país. Não é? E o que isso se traduz é depois um enfoque no discurso. Por exemplo, este discurso, a discussão que estávamos a ter aqui, muito interessante, são duas matérias diferentes. Uma questão é como é que o Governo vai poupar 1.100 milhões de euros para o ano que vem. Estes impostos setoriais que estamos a falar, que é o Fed Tax, quanto é que se pode ir buscar aos portugueses em açúcar, em impostos sobre o açúcar?
estamos a falar de quê? De 100 milhões? 500, quer dizer, obviamente que tem que ser meia dúzia de milhões. Portanto, é uma coisa que não tem nada a ver com o debate. Portanto, é uma matéria que, perante os financiadores internacionais, a introdução destes impostos extraordinários é uma nuvem de fumo. Para pôr as pessoas a discutir, a pronunciarem-se sobre se este imposto é bom ou se é mau. Vêm os especialistas todos do setor dizer que este imposto é bom porque é bom para a saúde e este imposto é mau porque reduz o comportamento XYZ, mas em termos de 2.100 milhões não contribui para nada, não trata do problema. 1.100 milhões para tratar do problema tem que ser coisas grandes. E o que é que são coisas grandes? É o IVA, não é? Tem que ser coisas grandes, estamos a falar. É o IVA, é os ordenados da função pública, é as pensões. Portanto, se o Governo quer tratar da correção do déficit, não se pode esconder atrás de impostos pequenos. E é para evitar falar das coisas grandes que pelo menos é essa a minha interpretação. Porque o que é que faz... Quer dizer, mas dessas três coisas que disse, o imposto só o IVA. Os salários da função pública e as pensões não são. Mas é preciso ir buscar 1.100. Portanto, o que eu vejo nos jornais é que é preciso ir buscar 1.100. Portanto, o déficit tem que reduzir em 1.100 milhões, 1.1 bi. Portanto, o Governo tem que listar medidas que, somadas todas juntas, valem isso. Quanto é que vale o fat tax? Quanto é que isso vale? Portanto, é uma ideia para o debate, mas não contribui para a resolução do problema. Portanto, quando a Comissão Europeia vem pedir que Portugal apresente uma estratégia credível de médio prazo, certamente, quando ouve falar o Governo em fat tax, fica um bocado preocupado, porque é uma conversa completamente ao lado. Portanto, é uma conversa que não se debruça sobre os problemas que o país tem. Não está ao lado. Não quer dizer que a medida em si seja má. A medida pode ser muito boa e pode estar bem pensada. Não é sobre o problema que nós temos. E quando há uma certa dificuldade em compreender, é porque parece que o problema está resolvido. Quer dizer, o Governo trata o nosso problema de finanças públicas de médio prazo desde que tínhamos todos os anos uma espécie de B-, não é? Da avaliação da Comissão Europeia, desde que está bem, olha, pronto, já não se fala mais no assunto. Pronto, é uma festa, é uma motivo de celebração. E isso quer dizer, causa-me inquietação, porque quer dizer, isso não é maneira de governar um país. Causa-me estranheza. Em relação às metas de Bruxelas, estamos nisso há anos e anos, que todos os governos governam assim, com objetivos mas a questão é que o objetivo não é deles. O objetivo de atingir estas metas não é um objetivo do Governo. Esse assunto nunca é assumido como um objetivo prioritário que tenha que ser resolvido. Vai ser resolvido pelo crescimento, alguém irá financiar, vamos tentar retirar o investimento, vamos fazer que o investimento não conte para o déficit. É sempre truques. Portanto, é sempre uma resposta ao lado do problema, como se o problema não existisse. E o problema existe. Muito bem, deixe-me perguntar ao Rogério Fernandes Ferreira agora o outro lado deste problema, que é a questão do investimento e da necessidade de estabilidade fiscal para haver investimento. Esse é um dos temas recorrentes também, enfim, também não há governo que não faça sempre alguma alteração, mas de qualquer maneira havia um compromisso entre PSD, CDS e PS na altura de José António Seguro, de descida anual de 2 pontos no IRC. Este governo, enfim, António Costa, quando chegou à liderança do PS, deu por acabado esse compromisso, portanto, não houve descida do IRC e, entretanto, anunciaram-se algumas medidas que têm deixado as empresas inquietas. Algumas que não são fiscais, a questão do aumento do salário mínimo, e outro tipo de medidas que podem vir a ter influência a nível de investimento das empresas. É efetivamente um problema esta orientação que está a ser seguida neste momento? Eu acho que o problema é de facto da instabilidade fiscal que em si mesma despromove, não é um problema de não promover, é despromove o investimento, nomeadamente o investimento externo. Por outro lado, esta instabilidade é sistematicamente criada anualmente no próprio orçamento do Estado, mercê de uma série de grupos de pressão, digamos assim, e portanto o que é certo é que as alterações são ao longo do ano constantes, mas são especiais no orçamento. O orçamento devia servir para meras atualizações. As reformas estruturais dos sistemas fiscais não se fazem anualmente, muito menos com a forma de aprovação do orçamento, que não é exatamente a mesma
que existe quando são aprovadas leis avulsas no Parlamento. É uma fórmula mais expedita, mais simples. Basta lembrar, por exemplo, que o orçamento não tem preâmbulo, portanto não há explicações sobre estas medidas fiscais. Estas explicações estamos nós a dar aqui na televisão, não é de facto se calhar tão adequado como um preâmbulo de um diploma, e de facto constantemente alterações. Basta ver, anuncia-se por um lado que reparem que o Governo teve o cuidado de dizer que não ia mexer nos escalões do IRS e que simultaneamente não iria também, portanto iria cumprir a eliminação, a promessa de eliminação da sobretaxa. Resta saber o que é que fará relativamente aos tais mais ricos, não é? Será, e isso não implica a alteração dos escalões, será que alguém já pensou na taxa adicional? Há uma taxa de 2,5% e há uma taxa de 5% que ninguém fala. Será que se está a pensar nisto? Ou simplesmente é mesmo uma eliminação para os mais ricos da sobretaxa que se manteve durante o ano passado? O novo imposto sobre o património. Todas estas medidas são medidas que de facto criam uma enorme instabilidade